No vídeo anterior, nós falamos sobre o que são os coletivos. Já neste vídeo, nós iremos ver pelo que eles são responsáveis na cidade de Bauru. Nós entrevistamos dois indivíduos, um do coletivo feminista AIA e outro do coletivo racial Quimpa, para justamente saber o que eles passam ou já passaram e quais são as realizações deles nessas lutas. Oi, boa noite, meu nome é Isabela e eu estou no 3º ano de Psicologia na Unesp Bauru. Você poderia falar como vocês atuam aqui? Bom, o coletivo, ele existe desde o ano passado, né? Então é um coletivo recente e a gente demorou um tempo para a gente conseguir se estruturar. Grande parte do tempo a gente levou para a gente fazer reuniões mais organizativas, a gente conseguir criar um nome para o coletivo, entender o que a gente queria discutir e de que forma. E a partir disso a gente começou a então puxar reuniões no Facebook. A gente criou eventos, primeiro sobre assédio, acho que foi o primeiro evento aberto que a gente fez, assédio na universidade. E daí teve uma adesão muito grande, porque era um tema muito importante, muito urgente para as meninas, né? As meninas que compunham eram principalmente do primeiro ano da FAAC, né? Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, e elas estavam passando por algumas dificuldades com alguns professores. Então foi um tema que chamou muita gente. Desde então a gente foi criando outros eventos e vendo a necessidade de discussão do campus. A gente também realizou alguns eventos, mas não para a gente discutir entre nós, mas para a gente conseguir, de alguma forma, expandir isso para o resto do campus. E como é recente, a gente ainda não conseguiu expandir muito para além da Unesp. Mas esse é um objetivo que a gente tem desde o início, de a gente conseguir sair dos muros da universidade. Como é a hierarquia do AIA? O coletivo, desde o início, ele preza a horizontalidade, né? Então a gente preza para que não tenham meninas liderando as discussões e liderando os temas. Diferente do centro acadêmico, que tem uma chapa eleita e tudo mais, um plano de ações, um coletivo ele é muito orgânico. Então a gente puxa uma reunião, cola quem pode, discute e esse grupo que está lá vai puxar o tema para a próxima reunião. E então muda muitas pessoas. Como funcionam as reuniões do coletivo de vocês? As reuniões, grande maioria delas foram fechadas para mulheres, mas mulheres cis e trans, seja fossem da Unesp ou fora da Unesp. Existe um movimento recente de meninas de techs e de cursinhos colarem nas reuniões, o que tem nos deixado muito felizes. Mas ainda assim é uma coisa muito incipiente, a gente ainda quer que isso cresça muito. Qual o objetivo de vocês? Nossa, é uma pergunta difícil. A gente tem muitos objetivos, mas pensando no feminismo, né? E porque a gente se chama de um coletivo feminista, eu acho que a gente conseguir trazer discussões e ações que de alguma forma reduzam a desigualdade entre os gêneros. Isso parte de um pressuposto de que a sociedade ela é estruturada de uma forma desigual, através de marcadores de diferença como gênero, raça e classe. E a partir desse nosso entendimento, a gente, enquanto um coletivo feminista, a gente tenta fomentar debates que possam analisar a situação e, de alguma forma, contornar, romper essas estruturas. Dentro desse contexto amplo, objetivos mais específicos é principalmente politizar as meninas do campus. Então, quando a gente faz reuniões do coletivo, consegue trazer pessoas que entendem do assunto para falar sobre vertentes de feminismo, falar sobre feminicídio, a gente entende que isso serve para a gente instrumentalizar as meninas, para que com esses instrumentos teóricos elas consigam atuar nos outros espaços, como salas de aula, nas próprias casas delas, para elas aos poucos irem conseguindo romper essas estruturas de machismo. Qual o significado no nome do coletivo? É uma planta africana que ela representa força e independência, e é uma planta que cria raízes em lugares muito inóspitos. Quando a gente encontrou esse nome, ainda mais com essa origem africana, né, que remete então a outras questões que a gente considera importantes discutir, né, por exemplo, com esse diálogo que a gente tenta implementar com Quimpa constantemente, a gente considerou que seria significativo, além desses significados mais abstratos da planta, também essa origem histórica dela. Qual na sua definição será a importância do coletivo? Eu considero que o coletivo ele é importante para suprir uma demanda de discussão. Então, às vezes, surge um espaço que visa debater questões de opressão. A partir do momento em que algumas pessoas não se sentem representadas lá, elas acabam criando outros espaços.
Então realmente um movimento muito orgânico assim e muito importante justamente para que as pessoas consigam dar voz às angústias delas e também para conseguir fazer com que ações sejam implementadas, ações políticas e institucionais sejam implementadas que possam reverter essa situação. Meu nome é Cauã Ferreira, eu tenho 19 anos, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo e há 2 anos estou fazendo Relações Públicas na Unesp. Conheci organizações coletivas, eu participava bastante das reuniões e das intervenções do coletivo Negro Vozes, da UFABC, Faculdade Federal, da Universidade Federal do ABC. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar qual coletivo era daqui e eu achei o Quimpa. Como coletivo negro, e a maioria deles se organizam assim, a gente não tem uma hierarquia definida, então todas as coisas são decididas em coletivo, São pessoas que se organizam, você dá uma ideia, às vezes essa ideia é votada, às vezes a gente entende que houve um consenso sobre a sua ideia, então a gente não tem uma hierarquia no Quimpa, não tem um presidente, um vice-presidente do coletivo. Então, a gente propõe algumas rodas de debate, propõe intervenções, uma das últimas atividades do qual o coletivo negro participou foi porque surgiu uma pichação racista em um dos banheiros da universidade e a gente fez uma série de intervenções, explicando sobre a história do nazismo, explicando sobre a importância do negro. Agora vai ter uma exposição que vai começar essa semana que chama O Negro no Brasil. A gente vai fazer na biblioteca da Unesp, então vai estar lá expostos textos, autores que estudam a causa racial aqui no Brasil. E é esse tipo de ação que a gente desenvolve, ações de consciência e de inclusão de pessoas negras no campus em geral. A gente entende que na universidade talvez seja um racismo mais velado, não necessariamente direto, acho que um pouco mais difícil de identificar, um pouco mais difícil de denunciar uma atitude racista, mas a gente segue nessa luta, segue na persistência de criar uma massa de pessoas antirracistas, Por passar por isso desde moleque, eu acho que a primeira situação racista que eu passei foi quando eu tinha 8 anos, eu fui buscar pão pro meu pai e um policial apontou a arma para mim no bairro onde eu morava, E eu tenho certeza, e você vê que quando você vai passando por algumas experiências, você vê que isso não acontece com pessoas brancas. Eu definiria hoje o racismo no Brasil como uma estratégia de genocídio da população negra, eu acho que primeiro isso, de epistemicídio, então cortar todas as relações de conhecimento negra, cortar todas suprimir as atividades África que tem no Brasil, então as nossas danças, a nossa religião, a gente sofreu no começo do ano alguns ataques do STF a práticas de religiões de matriz africana, e eu acho que há essa tentativa de embranquecimento da população, que já é uma coisa muito antiga. Então eu definiria o racismo no Brasil como a extinção de tudo que quer dizer do negro, Então a gente entende que, eu entendo isso, que as tentativas e os ataques à população negra são exatamente de extinção de uma cultura, de práticas, Então eu acho que vem muito disso. Bom, hoje a gente está em 15 pessoas, mas é muito volátil, Algumas pessoas vão algumas vezes, vão outras, Então a gente, acho que como membros físicos tem entre 15 e 20 pessoas. O convite fica no sentido de conhecer pessoas, conhecer uma causa, conhecer questões que dizem muito sobre você, sobre a sua família, sobre amigos pretos, e sobre o que a gente chama de racismo, o que a gente chama de branquitude, Então acho que é importante conhecer essas questões, encontrar um espaço onde você pode falar sobre isso, onde você pode tratar sobre isso sem represálias, Então eu acho que é importante